A guerra da Rússia com a Ucrânia já vai fazer um mês e até hoje a gente fica assim perplexo diante das notícias que a gente vê e ouve, né? Daquelas bandas lá da Rússia, da Europa, da Ucrânia, enfim, de toda aquela região conflituosa ali. E aí a gente fica perguntando, mas qual o sentido dessa guerra, né? Então, esse é o tema do programa Papo Dinâmico que está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar da guerra da Ucrânia, mas vamos procurar entender por que dessa guerra, né? Qual a razão dela, qual o sentido. Tem sentido uma guerra? Se tem, a gente vai ver hoje aqui com o nosso convidado, especialista em geopolítica, historiador, Norberto Salomão. Obrigado, professor, pela presença. Muito boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui mais uma vez para a gente tentar passar informação que a gente acredita seja de qualidade, né, Daniel? E o Papo Dinâmico sempre passando informações da melhor qualidade. Perfeito. A Rússia invadiu a Ucrânia, é isso mesmo? É isso mesmo. Apesar do Putin dizer que não é invasão, não é guerra, é uma operação militar especial. Tem alguma razão que lhe assiste invadir a Ucrânia? Ele tem as razões, sim, dele. Ele se diz ameaçado pela presença da OTAN na região e, portanto, ele entende que deve se defender disso. Ele alega que a OTAN desobedeceu uma série de acordos, só que nunca houve um acordo definitivo em relação a isso. E realmente, desde 1997 para cá, a OTAN foi avançando, mas avançando por meio de acordo com países que são soberanos na região, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Noruega, né? Então, se você observar um mapa, você vai ver que parece uma pinça, assim, em direção à Rússia, né? E, por outro lado, o Putin também quer reaver aquele protagonismo que outrora fora da União Soviética. Muita gente está pensando, ele quer recompor a União Soviética? Não, ele quer um protagonismo da Rússia naquela região. Resumindo, se o programa acabasse agora, nesse momento, eu diria, a Rússia está redesenhando o mapa da geopolítica no mundo. É isso que a gente está presenciando, que a gente tem presenciado aí. Agora, essa birra dele com a OTAN procede porque a OTAN foi criada no final da Segunda Guerra Mundial para proteger o capitalismo face ao comunismo. Comunismo soviético que fez parte da aliança, salvo engano, a União Soviética participou da guerra ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha contra os alemães, contra o nazismo, não é isso? Isso mesmo. E depois que terminou, aí criou-se aquela que eles falam de cortina de ferro, né? Sim. Capitalismo pro lado do Ocidente, pro lado do Oriente ali, sei lá, mais ou menos, o leste né? europeu, o leste europeu, sim, isso mesmo. O comunismo, e aí então foi criada a OTAN para proteger os países capitalistas. Mas hoje a Rússia é capitalista. Muito A capitalista. Ucrânia é capitalista. Verdade. A própria Rússia poderia também aderir à OTAN, fazendo com que a OTAN perdesse até o sentido de existir, não? Sim. Agora, veja bem o que acontece. Você vai me permitir fazer um breve histórico aqui. Perfeito. E dentro disso que você colocou. Eu provoquei para isso mesmo, Sim. que você é historiador, eu sei que ia iluminar a nossa mente em relação Vamos a isso. tentar aqui. O que acontece? Realmente, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, né, a extinta União Soviética e os Estados Unidos se aliaram, fizeram vários acordos e lutaram contra o eixo. O que foi o eixo, né? O eixo do pacto anti-Comintern contra o comunismo, né? Então, Alemanha, Itália e Japão, a Alemanha do Hitler, a Itália do Benito Mussolini e o Japão do imperador Hirohito eram da extrema-direita, nazi-fascismo, contra o comunismo. E não é que os Estados Unidos e a União Soviética fossem a favor do comunismo, mas vão ser contra a proposta nazista, que era de grande ampliação. Esse negócio dos autoritários, dos totalitários, como o nazismo, o fascismo, acusar qualquer um que não é nazista, fascista, de comunista, então já desde essa época. Desde essa época. Para eles, até os Estados Unidos e a Grã-Bretanha eram comunistas também. Na verdade, a gente está retomando, não, isso que você falou faz sentido, porque na época quem governava os Estados Unidos era o Franklin Delano Roosevelt. E o Roosevelt, para recuperar da crise de 29, ele se baseou nas ideias do economista John Maynard Keynes. Então é a época do keynesianismo que vai propor uma certa intervenção do Estado na economia. E muitos vão criticar essa medida como sendo uma medida que o aproximava do comunismo, da esquerda. Ainda hoje, em função disso, o Partido Democrata, que era o partido do Franklin Delano Roosevelt,
O próprio Trump na campanha, quem se lembra, chamava de comunistas, da esquerda, a esquerda dos Estados Unidos, enfim. Então faz sentido os extrema-direita do Brasil chamar, por exemplo, a família Roberto Marinho, alguns empresários brasileiros, banqueiro, Banco Itaú, os donos do Banco Itaú de comunista, porque... Na verdade, olha o que acontece, não faz sentido. Não faz sentido. Na acepção do termo, mas pode servir como propagação que a extrema-direita sempre usou. Não a direita, por favor, não confunda. A direita tem um pensamento muito sério, muito claro. Tem a direita liberal, digamos assim, né? Mas a extrema-direita, ela é muito, digamos assim, alucinada. Ela se apega a teorias da conspiração. Ela é uma pegada profunda às fake news, né? Muito curioso, porque o cara de extrema-direita, ele critica a imprensa convencional, dizendo que ela mente, só que a imprensa convencional pode ser processada quando mente, mas acredita nas fake news que não tem nem origem e nem alguém que você possa processar propriamente. Mas aí só voltando lá então, a nossa linha... Mussolini, Hitler e Hirohito, Hirohito, imperador do Japão. Eles se uniram, né, e faziam guerra contra o resto do mundo. Isso, eles são o eixo, esse é o famoso eixo. Mesmo os Estados Unidos e Grã-Bretanha, eles uniam tudo como se fosse o comunismo junto com a Rússia. Porque como eles vão pregar aquela linha mais do welfare state, da política do bem-estar social, que baseia o keynesianismo, quem quer criticar cria essa confusão, como chegou-se a criar a confusão de que o Partido Nazista era socialista, porque ele se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas aí eu teria que fazer todo um outro programa aqui, eu não quero atrapalhar o Daniel. O que eu vou dizer é que a guerra acaba... Eles são aliadinhos, eles estão juntos, estão entre os 50 signatários da ONU, aí surge a ONU em 45. Só que aí, o que é que vai acontecer? A partilha do mundo, as zonas de influência, eu vou resumir assim. E aí começa uma disputa por zonas de influência entre a União Soviética, que atua no leste europeu, que é toda aquela região onde está hoje Lituânia, Letônia, Estônia, extinta Iugoslávia, que hoje é a Sérvia, Kosovo, Montenegro, Polônia, Hungria... Então, a Geórgia também, essas regiões ficaram sob a influência da União Soviética. A Geórgia, nessa época, fazia parte da União Soviética, como a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e do outro lado, o bloco capitalista. E aí começa, a partir de 1947, o que a gente está chamando aí de ordem bipolar ou Guerra Fria. E aí houve essa separação. E assim ficamos até o início dos anos 90. Em 91 teve o fim da União Soviética. Durante esse período da Guerra Fria, em 49 surgiu a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma liga militar liderada pelos Estados Unidos. Em 55, a União Soviética deu o troco. Em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, uma liga militar liderada pela União Soviética. Bem, com o fim da União Soviética em 91, não fazia mais sentido ter o Pacto de Varsóvia. E você disse bem, não faria sentido também ter a OTAN. Mas a OTAN prosseguiu a pretexto de defender o mundo do terrorismo islâmico, de uma série de outras coisas, então a OTAN permaneceu. E a Rússia, como estava enfraquecida naquele momento, né, porque a União Soviética se esfacelou, então a Rússia ela vinha ali capengando nesse processo, afirmou, olha, então que a OTAN não avança sobre as áreas do leste europeu. E ficou só assim num acordo, digamos, de cavalheiros, mas a OTAN foi avançando, por quê? Porque naquela própria região euroasiática está o Afeganistão, onde está o Talibã, onde está a Al-Qaeda. E a pretexto disso, isso não é verdadeiro, né? Mas a pretexto disso, a OTAN vai avançando desde 97, fazendo acordos com vários daqueles países que outrora estiveram na órbita de influência da União Soviética. O Putin assume em 2000, ele está completando 22 anos no poder, alternando, ora como presidente, ora como premier, né, como eles chamam lá o primeiro-ministro, ele e o seu grande parceiro Dmitry Medvedev. E agora o Putin foi estruturando, alicerçando todo o seu poder, mexendo na Constituição. Agora, por exemplo, ele pode ficar até 2033, praticamente eterno o Putin lá. Por isso ele é chamado de um novo czar. E desde 2008 para cá, desde o momento em que ele realizou a sua atuação na Geórgia, porque primeiro ele foi realizando atuações na Chechênia, e depois na Geórgia, e depois na Ucrânia, em 2014. Mas de 2008 para cá, quando ele atuou na Geórgia, ele viu que as forças militares russas não estavam modernizadas. Então, de 2008 para cá, ele começou a modernizar. E aí ele precisou de um laboratório. Esse laboratório foi a Crimeia em 2014. Um laboratório em dois sentidos. Para testar a modernização do exército russo
e para testar a resposta do mundo ocidental. E qual foi a resposta do mundo ocidental? Sanções econômicas. Ele falou, aí é fácil. Se for só sanção econômica, se eles não partirem para uma guerra, se eles temerem uma guerra de grande proporção, eu vou poder avançar mais um pouquinho. E esse avanço se deu mesmo em 2014, porque o que acontece? O governo 2014 foi na Crimeia, Na né? Crimeia. A gente viu até algumas imagens, não sei se foi da Chechnya ou da Crimeia, mas... Sim. Então, enfim, em 2014, a da Crimeia ocorreu em dois momentos, no final do milênio passado. Isso. E o que a gente está tendo hoje, na verdade, é uma continuidade do que ocorreu em 2014 na Crimeia. Mas nós vamos trocando ideia aqui e vamos avançando. Vamos fazer o seguinte, Norberto, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos ver, além dessa questão da OTAN, se tem outras motivações para o Putin, né, estar invadindo a Ucrânia. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, e também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje estamos falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia, qual o sentido, qual o fundamento que tem essa guerra. Também vamos ver também das consequências que isso vai ter para todos nós aqui. No bloco anterior, o professor, nosso convidado aqui, Norberto Salomão, e falava aí justamente, né, das origens, recuperando aí um pouco da história da Rússia com das nações ali em volta, né? E queria que ele concluísse o pensamento. Tá. Não, eu só quero concluir do bloco anterior, porque a gente falou em 2014 da tomada da Crimeia, que foi irregular. Sim. Né? Quando ele toma a Crimeia, ele agride alguns princípios da ONU. A Crimeia que era ligada à Ucrânia. A Crimeia é uma história complicada, né? Porque ela deveria ser uma região semi-autônoma, ela foi entregue para a Ucrânia pelo Khrushchev, que deu de presente para a Ucrânia, ele era ucraniano, isso pegou mal por um tempo. Então é uma história que, se a gente for pegar aqui, ela tem altos e baixos, né? E é justamente por isso que a Rússia... E lá tem maioria russa, porque na Ucrânia é interessante ver o contingente populacional, porque lá tem ucranianos, lá tem russos, o povo ucraniano e o povo russo é um povo só, é o povo rus. Aliás, a origem da Rússia está em Kiev para os ucranianos, Kiev para os russos. E tem o povo tártaro também, tem o povo da Tartária, que foi expulso de lá pelo Stalin. Então tem uma série de questões, inclusive étnicas ali. Mas o que ocorre? Quando ele toma a Ucrânia em 2014, agredindo princípios da ONU, que é o princípio da autonomia, que é o princípio da autodeterminação dos povos, que é o princípio da autodefesa, ele, pelo menos 3 princípios ali do capítulo 1 da Carta das Nações Unidas, ele já agride. Mas a questão é por que ele invadiu, o que ele usou como motivo para tomar a Crimeia naquele momento? É que o presidente da Ucrânia, da época, 2013, era pró-Rússia, não é? Que era o Viktor Yanukovych, ou Yanukovych, e estava a ponto de assinar um acordo para entrar na União Europeia. E se ele entrasse na União Europeia, a Rússia perderia uma zona de influência. E ele não assinou o documento. Isso gerou manifestações em Kiev, que é a capital da Ucrânia, em outras áreas da Ucrânia, na Praça Maidan, em favor da adesão à Europa, à União Europeia. O movimento chama-se Euromaidan. E esse movimento levou à derrubada do Viktor Yanukovych. E o Putin perdeu de vez a influência ali. Então o que ele faz? A pretexto de organizar a região e afirmando que os russos da Ucrânia estavam sendo agredidos, ele invade a Crimeia e separa a Crimeia e apoia... A Crimeia está na região oeste. E apoia o movimento separatista no leste da Ucrânia, na região do Donbass, onde estão as repúblicas autodeclaradas independentes, Donetsk e Lugansk. Isso. Então, aí a guerra ali não tá parou, na ali, verdade. Isso. Ucrânia, só que não aparece ali Donetsk, que está à direita nossa aqui, né? Exatamente. À direita aqui. Isso. E aí o que ocorre? Essa região, ela se torna uma região, ela é de maioria russa, e quando ele entra agora, ele entra dizendo que estão ocorrendo agressão a direitos humanos dos russos nessa região, e aí ele entra. Mas o que eu quis dizer naquele primeiro bloco é que ele já havia testado. Sabe aquele menino que vai testando a paciência, ele vai fazendo, o pai e a mãe não faz nada? Resistência, testando as forças que ele tem e testando também a reação. E agora, com o Volodymyr Zelensky flertou com a OTAN, de entrar para a OTAN. Sim. E aí, quando há esse flerte de entrar para a OTAN, ele usa esses 2 motivos, que a região do Donbass estava sendo agredida por forças da Ucrânia, o que não é verdade, e ele afirma que a adesão da Ucrânia à OTAN seria uma ameaça à segurança nacional
da Rússia. E usando esses motivos ele ataca. Mas ele ataca porque ele sabia que a OTAN só age de acordo com o artigo 5º do seu estatuto, sim, quando é um de seus membros. Então ele já sabia que a OTAN não poderia agir diretamente. E o que haveria seriam sanções econômicas, que são pesadas, que são complicadas, mas que ele poderia ir cozinhando a Ucrânia em banho-maria. E o Ocidente, por outro lado, falou, graças a Deus que esse cara vai fazer isso, que ele vai nos livrar da Ucrânia, porque ninguém quer a Ucrânia. Nem a União Europeia quer a Ucrânia, nem a OTAN quer a Ucrânia. E eles acharam que o comediante lá, porque era a profissão dele, o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, iria... É Vladimir, né? Volodymyr aqui. Volodymyr. Iria abrir mão. Eles acharam que ele ia se entregar rapidamente. Ele acabou se constituindo num herói nacional, propôs resistência ao povo ucraniano, o povo ucraniano está fazendo essa resistência, e o Putin, apesar de muitos estar dizendo, um assassino, está matando muito, mas ele está fazendo uma guerra cirúrgica. O poder de fogo que ele tem e as crueldades que ele poderia perpetrar lá seriam muito maiores do que está acontecendo. Então ele está levando em banho-maria até que a Ucrânia concorde em fazer um acordo. Ele não quer tomar a Ucrânia para a Rússia. Né? Ele quer que a Ucrânia... Essa é a intenção dele, não, ele quer um Estado fantoche, ele quer um Estado que seja um Estado tampão em relação à OTAN, em relação ao Ocidente. É como se fosse aqui no Brasil, a Rússia seria a União e a Ucrânia seria uma espécie de um Estado, uma província da Rússia. Exato. Né? É como se a gente quisesse tomar ali Correntes e Entre Rios da Argentina para fazer uma área ali de tampão entre o Brasil e a Argentina. Por Mas acontece que os russos também, né, a população russa, parece que não está satisfeita com essa guerra, né? Isso. Com essa guerra. Muita gente está reagindo contra as manifestações dentro da Rússia e nós estamos com uma convidada especial aqui no nosso programa, que é russa, ela é a professora Nadia Korniev. Ela é russa, é professora de russo aqui no Brasil, né? Mas tem muitos familiares que moram na Rússia e eu gostaria que ela desse aqui a sua opinião para nós, ela está pela internet, gostaria aí a professora Nadia Korniev. Então, professora, você poderia dizer para nós qual é o seu posicionamento em relação a tudo isso, a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia? O que está acontecendo é terrível. Eu sou totalmente contra a guerra, que nem dá para nomear na Rússia de guerra agora. E acho que o que está acontecendo é uma tragédia como para a Ucrânia, claro, mas mesmo para os russos. Porque a Rússia está caindo no século medieval, tudo fica proibido, a Rússia fica isolada totalmente do mundo. Pois é, a gente vai voltar ainda com a professora Nádia, mas eu queria ver aqui com o professor Norberto em relação a essa questão lá na Rússia. Ela citou aí bem a questão do preconceito que ocorre lá, a crise democrática, digamos, a falta, né, de liberdade que o Putin decretou lá na Rússia e tal. Mas além dessa questão política, autoritarismo, prisão de manifestantes, essas coisas todas, de lideranças... Mais de 13 mil já presos. Que ele já vem prendendo de muito tempo, Sim. Que é uma tragédia, sem dúvida, uma tragédia social, política, mas também tem a crise econômica, né? A Rússia não está ganhando nada com essa guerra. Ao meu ver, as consequências econômicas para a Rússia vão ser terríveis, né? Por causa das sanções e por causa das despesas de guerra, não? Você tem total razão. O rublo, que é a moeda russa, já teve uma queda recorde, né? E para se salvar, a Rússia está se socorrendo da China. A China que fez recentemente uma parceria, próxima ali das Olimpíadas de Inverno. Na China houve um encontro do Xi Jinping com o Vladimir Putin de aliança e tal, mas a China quis fazer aliança com a Rússia, não com essa tentativa expansionista do Putin. Por isso que a China também está reticente em dar um apoio à guerra ou à ação, que seja lá estratégica, que o Putin afirma que está realizando. Então, o negócio da China são negócios, né? Business. Sim, né? sim. A China é a nação socialista mais capitalista do mundo. Então, o que a gente observa é isso. E com isso, o que eu quero te dizer? É que a Rússia está ficando bastante dependente da China. Outra questão do que você falou na economia, uma curiosidade, né? Algumas empresas se retiraram da Rússia e o McDonald's também. E eles adoram o McDonald's. Para você ter uma ideia, Moscou é o lugar que mais vende McDonald's no mundo. E são 807 lojas que estão fechando e pessoas se acorrentaram. E agora chega a notícia de gente que guardou o McDonald's na geladeira lá, sanduíche, o Big Mac famoso lá, e
$36 o sanduíche. Quer dizer, dá R$ 190 por uma questão afetiva. Então, muitos estão dizendo, de repente, por causa de um sanduíche, por causa de uma loja, isso vai elevar a oposição a essa guerra ou essa prática do Putin. Por outro lado, o Putin tem um controle muito grande dos meios de comunicação dentro da Rússia, e há russos que vivem lá, nós temos relato disso, de russos que não acreditam, que acreditam, aliás, que o Putin está fazendo uma guerra contra os neonazistas, porque há um movimento neonazista dentro da Ucrânia, há o batalhão de Azov, porque você tem o mar de Azov, eles são de extrema direita, e hoje eles estão todos juntos para lutar contra a invasão russa. Então o Putin insiste nesse discurso e cola para muitos lá dentro da Rússia também, que é muito controlada, né? Agora, o próprio Putin tem uma postura totalitária, né? Sim. Ele também se aproxima muito bem desse ideário neonazista. Ele é um autocrata, né? Ele é um né? autocrata. Só lembrar que assim, a postura totalitária ela pode ser de extrema esquerda, de extrema direita ou dentro de um conservadorismo. Por exemplo, o Putin ele faz parte do Consenso de Genebra. O Consenso de Genebra ocorreu em 2020, ocorreu virtualmente, por causa da pandemia, mas reuniu ali, né, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán da Hungria, o Vladimir Putin. Então, hoje, quem quiser identificar a Rússia como socialista ou Putin como socialista, e você bem disse no início, não é isso. Ele está dentro da ala conservadora, eles se dizem defensores da família, contra o movimento LGBTQIA+, a homossexualidade, e contra o aborto de qualquer maneira. São valores nazistas, né? Ultraconservadores. Então esse é o sentido do Bolsonaro ter ido à Rússia. Sim, também. Ele foi lá porque viu no Putin um aliado autoritário. E porque ele tem um distanciamento do Biden. E vocês se lembram quando houve a derrota do Trump, o Bolsonaro chegou a afirmar que ele tinha convicção de que houve, sim, irregularidades na eleição, de que a eleição teria sido fraudada e que o verdadeiro vitorioso seria o Trump. Então houve esse certo. Aqui no Brasil também não perde chance. Qualquer oportunidade que tem para dar um golpezinho, ou tentar, ele tenta. Infelizmente. Né? Infelizmente vivemos as nossas isso. instituições têm resistido, mas ele, sem dúvida alguma, tem tentado isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia, da invasão, né, russa na Ucrânia. Invasão com todo o armamento bélico, com toda a artilharia dos russos, massacrando o povo da Ucrânia lá. Aliás, nós estamos ainda com a professora Nádia Korniev. Professora Nádia Korniev, russa, professora de russo aqui no Brasil, está conosco na internet. Professora Nádia, em relação à Rússia, a gente vê aí que a Rússia está sofrendo várias retaliações pelo mundo, né? E dos vários países e tal. Agora, isso é motivo, né, para os russos sofrerem cancelamento nas redes sociais? Isso me surpreendeu, porque acho que não tem culpa do Dostoiévski ou do Rachmaninov, que eles nasceram no mesmo território do que Putin. Mas eu entendo que pessoas não querem ter contato com russos, que pessoas ficam bravos porque sim, tem que dividir o povo e o governo, mas infelizmente tem muitas pessoas que acreditam no governo russo, que apoiam o que está acontecendo, e eu acho que por isso pessoas ficam com raiva pelos russos. Entendi. Você dá aula de russo. Eu fiquei sabendo que você não dá aula para quem apoia a guerra, é isso mesmo? Eu estou dando aulas só para os meus alunos antigos, que já faz tempo comigo, mas eu ia fazer propaganda, convidar mais pessoas, abrir novas turmas, mas eu acho que agora não é um bom momento. E também, uma vez eu postei um repost da minha colega, que recebeu mensagem que aluno falou, infelizmente, não quero mais aprender russo. E eu recebi mensagens que, eles não querem, mas eu quero então.
Mas eu até fico com medo de receber novos alunos, porque eles podem ficar com posição que é oposto para mim, que tipo, eu não quero ensinar, dar aulas da minha língua para as pessoas que apoiam guerra, qualquer guerra. E essa guerra que o meu país começou, também eu fico com vergonha e não gostaria de ter alunos que só gostariam de aprender língua porque eles acham que a Rússia tem razão nesse conflito, que tem desculpa para começar essa guerra. Daqui a pouco a gente faz mais perguntas para a professora Nádia, viu, professora? Aguarda só mais um pouquinho aí. Então, professor Norberto, a gente viu aí, a guerra é um desastre, né? Sempre. O que justifica a guerra? É loucura mesmo? Ou puramente o cálculo matemático? Porque se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência emocional, ele vê Sim. que a guerra é um prejuízo enorme, né? Mas vamos pensar o seguinte, às vezes nem na casa da gente tem entendimento. O ser humano, ele também, muitas vezes, envolvido em conflitos, até pessoais. Eu gosto muito dessa coisa de que o micro explica um pouco o macro, né? Então, quando há essa divergência de interesses e não se chega a um acordo, se parte realmente para a violência, para a agressão. É importante também a gente dizer que essa guerra não é a única que está acontecendo no mundo. Nós temos pelo menos mais 10 conflitos graves em andamento no mundo, mas essa aí ganhou os holofotes. Outra questão é que numa guerra muitas vezes a gente quer ver, a maioria das pessoas quer ver quem é que está certo, quem é que está errado, quem é o bem e quem é o mal. Essa visão, para a gente que é analista, ela atrapalha, ela veda o nosso olhar. Porque não tem nenhuma parte que seja absolutamente boa e nem outra que seja absolutamente má. O Putin, ele faz essa guerra de forma calculada, ele veio se preparando para fazer isso. Você pode ver que não é coincidência. Ele foi aguardando, não é que ele adivinhasse que fosse acontecer, mas veja, aquela... Tá, ele veio se preparando. Eu digo aquela trabalhada saída dos Estados Unidos do Afeganistão, sim, isso enfraqueceu a imagem dos Estados Unidos. A saída da Merkel, da Angela Merkel, que era um ponto de equilíbrio na Europa. Então ele viu o momento exato, o momento adequado para colocar em prática as suas pretensões. Sim, mas veja bem, a gente vê lá que centenas, milhares de canhões, máquinas de guerra estão sendo destruídos. Sim. Que é capital dele, está sendo destruído, então está tendo prejuízo com isso. A Ucrânia está tendo edifícios, pontes, usinas, sei lá, hospitais, aeroportos, tudo destruído, certo? Que depois terá que ser reconstruído. Sim. Se ele ganhar, lá dentro da Rússia, o povo está revoltado com isso, porque as sanções vão prejudicar o povo lá, o povo está sabendo disso, vai ter inflação, vai ter já está tendo. Falta, escassez de alimento, o conforto, o luxo que porventura alguém tem lá, vai deixar as exportações estão prejudicadas com as sanções que ele está recebendo. Exato. E aí, se ele ganhar, ele vai ter que assumir, né, esses prejuízos que ele causou para a Ucrânia. E se perder, ele tem a derrota para carregar nas costas. Isso. Não é? Isso. Com toda a retaliação que o mundo vai dar em cima de um derrotado e tal. Então, quer dizer, ele não vai ganhar essa guerra de jeito nenhum. É uma guerra que já iniciou perdida. Então, quem está ganhando essa guerra? Então, vamos lá. Se você observar, a Ucrânia, 54% da energia elétrica da Ucrânia é produzida por usinas nucleares. Você pode ver que rapidamente ele ocupou as usinas nucleares. Muita gente acha que é para destruir. Não é, ele está preservando essas usinas, porque o custo é elevado. E também ele invadiu essas usinas, como a de Chernobyl, como outras que ele já tem invadido. Por quê? Porque isso também poderia ser usado como arma. O próprio ucraniano poderia destruir a sua usina ou ameaçar destruir para usar a questão da radiação. Então, se a gente observar essa guerra do ponto de vista estratégico, o Putin ele está tendo vitória, mas não a vitória que ele pretendia, porque ele achava que seria muito mais rápido. E o Ocidente também. Sim. Porque o Ocidente também está se prejudicando. Então essa resistência do Volodymyr Zelensky, eu te diria que ela está sendo irritante nesse momento, tanto por um lado, que é do Putin, que quer vencer a guerra o mais rápido possível, quanto para o Ocidente. E eu te afirmo que ele está fazendo uma guerra cirúrgica. Então, o poder de destruição que ele está usando é muito localizado. Você pode ver que ele tem atingido muito mais prédios residenciais, por vezes um hospital. Por que um cara ataca um hospital, gente? Para que isso? Para provar o que ele é capaz de fazer. Para provar que não haveria o menor escrúpulo de atacar, de repente, sei lá, uma creche.
Então é realmente um terrorismo de Estado que vai sendo feito, então, o mas de forma é o muito... Putin. É a Rússia sim, que é a terrorista. Sim, muito localizado. Isso está sendo feito... Mas essa é uma então, guerra... a OTAN está certa, então, de se prevenir contra o terrorismo. Sim, a Ucrânia está no papel dela de se defender. OTAN, né? Só que veja, a OTAN não vai entrar na guerra. O Putin já deu uma declaração, bem recentemente, de que ele já se desiludiu. Agora que ele percebeu que a OTAN não quer a Ucrânia. Não quer. A Ucrânia está sendo entregue de bandeja para o Putin. Quem não está entregando é o Volodymyr Zelensky. Ah, mas os Estados Unidos está gastando com armamento. E tá. esse armamento, esse investimento que os Estados Unidos, o Biden está Isso. fazendo, mandando esses mísseis para lá, o lança-mísseis, né, para derrubar aviões e atacar não é um tanque e tal. prejuízo? Né? É um prejuízo, né? Sim. Mas vamos lembrar que tem alguém que fabrica essas armas. Então, se você olhar a cotação da indústria de armas nas bolsas de valores, você vai ver Então que ela são não os caiu. magnatas da indústria bélica americana e russa que estão ganhando a Sempre guerra. tem alguém que ganha. E a guerra, essa ou qualquer outra, ela é sempre muito cruel. Vai morrer criança, vão morrer mulheres, vão ter refugiados. Você já está com mais de 3 milhões de refugiados ucranianos. Então a guerra ela é interessante e atraente e fascinante só no cinema. Agora, porque a gente na vê vida real não é. O povo ucraniano, a gente vê várias situações por exemplo, eu vi uma senhora ucraniana dando água de beber para o soldado russo, né? Um vídeo, né? Então, assim, os soldados, eles não têm ódio do ucraniano. O soldado russo não tem ódio do ucraniano e o ucraniano não tem necessariamente ódio. Sim. Então eles atacam por uma questão mecânica, sem... E por ordens, por uma hierarquia. Por hierarquia. E são o mesmo povo. E tem ucraniano que mora na Rússia, tem russo que mora na Ucrânia. Então você nota que o ódio, digamos assim, é muito mais em relação ao Putin e a política que o Putin quer estabelecer. Por outro lado, o Putin não é um demônio, ele é um dos caras que quer jogar o jogo geopolítico e quer ampliar a sua esfera de poder. Ele não é e a o Ucrânia demônio. é o estado tampão. Mas ele representa muito bem o demônio, né? É porque essa demonização, o Daniel, ela depende muito do lado que você está e como é que você vai interpretar isso. Por isso que a gente que é analista, muitas vezes a gente é visto muito mais com uma certa frieza no olhar, mas é porque o olhar pede essa frieza, né? O Putin ele tem pretensões que são muito condenáveis e ele está realizando uma ação que, aos olhos da ONU, é uma ação criminosa. Mas não é uma ação diferente da que os Estados Unidos cometeu em 2003 quando invadiu o Iraque. Né? E aí a gente... Ou quando os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas sobre população civil contra o Japão. Né? Não foi contra um... O Bush era só ter a popularidade dele cair nos Estados Unidos. Não é isso? Então, assim, só que como a gente está no Ocidente, a gente fica muito sob a influência ocidental. Eu não estou querendo dizer que o Putin está com a razão. O que eu estou querendo dizer é que ele tem pretensões que são pretensões, se a gente quiser pegar o Maquiavel, por exemplo, né, é a cartilinha do Maquiavel. Né? Agora, na política, na guerra. A população russa, a ucraniana, daquela região ali toda em volta, da Chechênia, da... É uma população bem complexa, né? São muitas nações que compõem essa população, etnias, né? E isso é muito difícil. Você falava da questão religiosa, não sei se chegou a falar no bloco anterior, mas falou, pelo menos no intervalo, a questão lá dos muçulmanos. Lá tem muçulmanos, Sim. tem xiitas, tem católicos, Isso, católicos ortodoxos, católicos romanos. Tem. E nesse sentido, a ideia lá, o convite do Zelensky, do Papa visitar a Ucrânia, isso teria algum sentido lá de atenuar a guerra? Sempre que você pode agregar forças internacionais, isso é uma força de pressão. A professora falou bem aí, né, que a Rússia está ficando isolada. Então, a grande sanção é essa, é isolar a Rússia. Então, quando o Papa tem uma presença internacional muito grande, a voz dele, não é porque é a voz do Papa, é porque a voz desse Papa, no caso do Papa Francisco em específico, é uma voz muito de consenso e muito sólida. Né? Então faria sentido. Só que o Papa até pensou em encontrar com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que é o Cirilo I, mas a Igreja Ortodoxa Russa também está dividida, porque o Cirilo é pró-Putin e lá dentro você tem os padres russos pela paz, que são uma cisão hoje dentro da Igreja Ortodoxa na Rússia. Isso, que é importante, que chama atenção aí é o que a professora está dizendo. Quer dizer, a população russa não é necessariamente favorável à guerra. Pelo contrário, parece até, se não fosse a repressão que o Putin, né, que o governo Putin faz em relação ao povo, a gente vê lá que provavelmente a maior parte da população é contra a guerra. Sim, né? Pelo menos dá essa impressão, né? Sim, sim.
Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos ver a repercussão que essa guerra vai ter e qual é, enfim, o destino dessa guerra, o fim dela ou a expansão dela daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Estamos aqui com o professor Norberto Salomão, mas também estamos com a professora Nádia Korniev. Nádia Korniev, que é russa, professora de russo aqui no Brasil, ela que está em Porto Alegre pela internet, vai falar conosco ainda, continua falando conosco, já falou um pouco nos blocos anteriores. E agora eu quero saber dela, professora Nádia. A senhora, eu imagino que a senhora tenha familiares aí lá na Rússia, né? E eu quero saber como é que eles estão nesse momento. Eles estão bem, comparando com pessoas na Ucrânia, mas tudo fica pior, piorando cada dia mais, porque a Rússia ficou isolada, um monte de empresas deixaram o país e agora o povo fica sem produtos. Daqui a pouco vai faltar carros, coisas que nós compramos dia a dia. Já pessoas ficam nas filas para comprar qualquer coisa, porque os preços estão subindo e o rublo caiu mais do que 2 vezes. Mas pior coisa é que agora você não pode falar nada. Até minha mãe brigou com suas amigas porque eles acham que sim, nós deveríamos começar essa guerra. Nem guerra, porque ninguém chama essa operação de guerra, é proibido. E até se você posta no Instagram, por exemplo, chama isso de guerra, você vai ser multado. Isso é a pior coisa. E, claro, minha preocupação maior que eu não sei quando eu vou ver a minha família, porque eu não vou agora para a Rússia e eles não querem deixar seu país e os preços de passagens ficaram muito altos e muitas de voos foram cancelados. Eu quero agradecer a participação da professora Nádia Korniev e vou fazer uma última pergunta para encerrar. A senhora acredita que essa situação vai melhorar ou vai piorar ainda mais ou pode se tornar algo ainda maior? Eu acho que sim. Eu não sou especialista em geopolítica, mas ninguém esperava nem disso. Ninguém esperava que Putin vai começar a jogar bombas no povo que está próximo para a Rússia. E quando ele falou sobre bomba atômica, pessoas ficaram realmente preocupadas e eu acredito que eles tinham razão. Cada dia eu acordo e espero que agora vou ver notícias que eles negociaram e que isso vai acabar, mas por enquanto não tinha notícias boas. Pois é, professor Norberto Salomão, você acha que essa guerra pode chegar ao nível de uma escala nuclear? Eu acho que é uma possibilidade remota. Lógico que sempre pode, mas é uma possibilidade remota. Se você observar os players, né, como a gente gosta de falar, os atores nesse processo, você vai notar que cada um está no seu papel. Você vê o Biden não falou de atacar ninguém, propuseram à OTAN que fizesse uma zona de exclusão do espaço aéreo. Mas os mísseis americanos estão fazendo estrago nos tanques russos lá e nos helicópteros. Mas via... Ucrânia, ele está vendendo para a Ucrânia. Está fornecendo, né? A Ucrânia também não teria condição hoje de comprar, né?
mas está subsidiando todo esse processo, mas você vê que não há uma entrada direta nessa guerra. Outra coisa, não há necessidade de bomba atômica, isso é apenas uma ameaça. Você tem bombas de fragmentação, você tem bomba termobárica, que é muito mais eficaz e não gera radiação. Você tem outros mecanismos de guerra, né? O Putin está varrendo a região, você vê que ele não está tomando nenhuma cidade, ele passa, varre e faz o cerco. E aí você não desliga a energia de todo, tem dia que está sem energia, tem dia que está com energia. É um jogo psicológico muito cruel, então a gente imagina que talvez isso dure ainda mais algum tempo. Porque né? na Chechênia, salvo engano, houve atuações terroristas. As pessoas que perderam ficaram inconformadas e organizaram grupos terroristas e atacaram a Rússia dentro da própria Rússia. Não pode acontecer isso com os ucranianos, já que lá tem grupos neonazistas e outros grupos violentos. Pode acontecer também, mas... Salvo engano, há muitas milícias lá, que, aliás, forças paramilitares. O Putin, né, pelo menos como é que chama lá, o chanceler deles lá vai na televisão e fala que lá tem grupos, Lavrov, Sergei Lavrov. Milícias que atuam, né, e que estão combatendo essas milícias e tal. Isso. Pois é, não há esse risco de repente essa guerra durar muito mais tempo por meio desse tipo de guerrilhas e ações sim. assim? Mas eu te digo que hoje essa guerra está nas mãos, olha que coisa louca, do Volodymyr Zelensky. Tanto o lado ocidental, mesmo investindo, porque moralmente tem que investir, porque muita gente fala, mas espera aí, os Estados Unidos não vão fazer nada, né? Está fazendo, está financiando todo o processo, mas entrar diretamente não, porque aí sim isso geraria um conflito de Nós falamos do perfil do Putin. Terríveis. O perfil do Zelensky, salvo engano, ele é um cara de um perfil mais democrático, né? Mais ou menos. Aí que tá. Os russos o acusam, o chanceler mesmo acusou de estar protegendo, dando guarida para esses grupos paramilitares lá dentro. Nisso há um certo sentido. Isso é verdade ou é fake news da isso Rússia? O Zelensky ele era uma figura muito contraditória, ele é um verdadeiro paradoxo. O Zelensky, que hoje é aplaudido na ONU, é aplaudido na União Europeia, é o Zelensky que era criticado antes por não tomar medidas mais duras, por exemplo, quanto o batalhão de Azov, que é uma força neonazista, é uma força de extrema-direita paramilitar. Né? Então, veja que é um paradoxo nisso, é o que eu estou dizendo. Nós precisamos dos três programas aqui para falar. Ele foi eleito com uma margem muito grande de voto. Né? Como ele é um homem da mídia e ele se apresentou como um outsider, aquela velha historinha que nós conhecemos aqui também. Eu não sou político, eu não sou da política. Então por que está entrando na política? Né? A partir do momento que você entra, você vira político. Né? Tem que avisar isso para esse pessoal. Mas eu te digo assim, é uma guerra de paciência, vai cozinhando em banho-maria, até que o Zelensky já parece que ele já começou, digamos assim, não divulgar, a abrir o bico, né? Quando ele reconhece que não vai entrar para a OTAN. Então, logo, talvez ele esteja próximo de fazer algum acordo. Eu entendo que esse acordo sairá. Não seria acordo nesse caso, seria rendição mesmo. É rendição. Não, o acordo enfiado no pescoço dele. O acordo é a rendição. É isso. É reconhecer internacionalmente, inclusive, o reconhecimento da Crimeia como uma área separada da Ucrânia. É pior do que render, né? Porque o acordo vai ser o seguinte, nós rendemos, perdemos a guerra e vamos assumir os prejuízos. Porque no caso de um acordo nesse sentido, a Rússia nem vai assumir a responsabilidade de reconstruir. Não, porque ela é vencedora, né? Porque nesse caso ela sairia vencedora. Exatamente. Mas o Ocidente se encarregaria de auxiliar nesse processo de reconstrução. A própria China tem muitos interesses e investimentos na Ucrânia. Então isso ocorreria. O problema hoje é que nós estamos em um impasse em que o Volodymyr Zelensky resolveu ser o herói da questão. E eu não estou dizendo que ele está errado, mas ele também está, eu diria, surfando um pouco nessa onda, porque ele, que era praticamente um político sem grande expressão, ganha não só expressão, como a figura de um herói. Perfeito. Talvez ele possa negociar, inclusive, a sua continuidade por mais algum tempo, novas eleições na Ucrânia. A gente sabe que... Uma Ucrânia reduzida, né? Uma Ucrânia reduzida, reduzida, inclusive, populacionalmente. Porque vai ter lá nada menos 4, menos 5 milhões de pessoas que estão saindo ali da região. Agora, além da questão humanitária, que nos interessa muito, todos nós ficamos sensibilizados com as pessoas que estão morrendo, sendo atacadas, as pessoas que têm que sair do país, fugir do país, refugiar em outros países, então isso tudo nos sensibiliza muito. Mas além de tudo isso, que outros aspectos nos afetam aqui no Brasil, essa guerra? Afetam o Brasil e afetam o mundo, porque o Brasil ele depende de insumos para fertilizantes. O Brasil é um comprador de trigo, apesar que a Rússia não é o nosso grande fornecedor de trigo. Nosso grande fornecedor de trigo, curiosamente, é o Uruguai, depois o Paraguai, depois a Argentina, depois que vem a Rússia. Mas como há essa crise, o preço do trigo sobe.
E aí ele influencia diretamente no pãozinho, ele influencia na inflação. Ele pode ter influência nas eleições do Brasil de 2022, com a questão do... Olha como é que o presidente Bolsonaro, que está a caminho de uma corrida pela reeleição, como é que ele está preocupado, como é que ele, que antes defendia ardorosamente uma política de não interferência na Petrobras, agora dá entrevista dizendo, olha, eu sou, não é nem o governo brasileiro, eu sou o maior acionista da Petrobras. É bom lembrar que não é ele o Bolsonaro, é o governo brasileiro. Povo tem que descobrir onde nós vamos botar dinheiro, né? Então, quer dizer, então afeta no campo político, afeta no campo econômico, as sanções que são feitas à Rússia atingem também ao Ocidente, o preço do gás. Você falou que essa guerra vai mudar a geopolítica mundial. Vai. Não é? E essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder mesmo a musiquinha tocando. Beleza. Certo? Por exemplo, você disse, a Rússia vai se ancorar na China para poder se recuperar desses prejuízos e tudo. O Brasil é um grande, digamos, exportador de produtos para a China, né? Sim, e compramos também da China. Como é que isso vai ficar agora com essa guerra? Essa guerra, agora ela está gerando grandes dificuldades. Porém, para quem exporta, porque a demanda de alimentos aumentou. Então, para o exportador, para o agronegócio aqui, a gente pode ter alguma vantagem. Internamente, aqui é o problema, porque quem abastece a nossa mesa é o pequeno e médio produtor rural e o custo de produção para ele vai aumentar. E mesmo que ele eleve o preço, vai ficar aquela situação. Ele eleva o preço e não compensa os seus prejuízos e a população fica com dificuldade de consumir. Agora, o que a gente tem que esperar é que essa guerra acabe o mais rápido possível para que a coisa se readeque. E com relação à geopolítica, ao que tudo indica, a Rússia avança uma casinha, né, ganhando a zona de influência ali na área da Ucrânia. E a Ucrânia continua independente, mas com o país... independente em termos, porque... Independente, mas enfraquecida militarmente. Desde 2014 deu para ver que isso já ia se encaminhando. Essa guerra é uma extensão de 2014, é importante a gente estar de olho nisso. Ok. Norberto Salomão, muito obrigado, foi ótima a sua colaboração aqui conosco. Muito obrigado mesmo, boa noite. Eu que agradeço, eu quero voltar. Tô aí, hein? Vamos Um abraço a todos e obrigado pela audiência aí. Claudiane, organiza outro dia aí, porque esse foi muito pequeno. Tem muito assunto aí, tinha muita pergunta para fazer, nós tivemos que encerrar por causa da musiquinha. Mas foi uma alegria tê-lo, você aqui conosco, espero ter mais uma vez colaborado aí com as suas informações, com o seu conhecimento e agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Um abraço, boa noite, até a próxima.